9h05. Bom dia, Dilma, tudo bem? Bom dia, Baggio. Bom dia a todos os ouvintes. É uma grata satisfação estar aqui. É uma alegria sempre estar aqui. Pois é. Dilma, nós continuamos falando hoje sobre a inteligência emocional, né, o analfabetismo, alfabetismo emocional e a questão da pessoa que é um desajustado, digamos assim, um desajeitado. E você até usa um termo para isso, a canhestrice. O que vem a ser canhestrice, Dilma? Vamos falar então um pouquinho sobre canhestrice, né? Dentro das habilidades emocionais, né, nós temos dois tipos de inteligência. São as inteligências emocionais, que é a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal. Então, a inteligência intrapessoal é como eu me relaciono comigo mesmo, né? Como eu me vejo, qual que é a minha autoestima. Eu me aceito, eu me sinto bem, eu me sinto bonito, eu me sinto competente nas minhas relações comigo mesmo e com o outro. Como é que eu ajo, então, nessas relações internas comigo mesmo? Quais são meus sentimentos de amor, de ódio, de medo, de desespero? Veja, se eu me relaciono bem comigo mesma, eu vou me relacionar também com o outro. Porque se eu não me conheço, eu não vou aceitar as minhas emoções. Então, se eu sinto raiva, eu digo, eu senti raiva. E não digo, você me deixou com raiva. Veja a diferença que tem, né? Se eu reconheço que eu sou uma pessoa que tem essa alma emocional também, eu não vou projetar no outro que o outro me deixa irritado, que o outro me deixa triste, que o outro não me respeita. Não, eu não me faço respeitar. Eu me sinto triste, eu me sinto irado, eu me sinto com raiva de acordo com tais e tais situações. A pessoa que é canhestra, né, essa canhestrice, ela é desajeitada nessas relações consigo própria e com o outro. É aquela pessoa que chega nas relações interpessoais, né, com o outro, e ele vai desmanchando o grupo. É aquela pessoa que chega e vai opinando sem ser questionado para dar a sua própria opinião. Né? Ele chega e já manifesta aquela ansiedade no grupo. As pessoas até têm uma linguagem que ela diz assim, o chato está chegando. A chata está chegando, ou a fofoqueira está chegando, ou o tagarela está chegando. Onde ele chega, ninguém mais fala, né? Porque ele toma a palavra. Então, esse é o canhestro, né? É uma pessoa que não consegue se relacionar bem consigo mesmo e nem com o outro e desmancha a alegria, né, das pessoas. Normalmente estão naquele grupo, estão naquele ambiente. Será que essa pessoa é assim porque quer? Né? Onde é que começa essa inaptidão? Né? Seria uma questão de educação, talvez? Pode ser também uma questão de educação, Baggio. Né? Normalmente, a pessoa canhestra, ela não aprendeu uma habilidade em casa. Mas existem pessoas que tem pesquisas que dizem que os bebês já são emocionalmente hábeis. Por exemplo, na empatia. Um bebê chora e todos os outros que estão ao redor numa maternidade começam a chorar também. Então, isso seria o quê? Uma habilidade de sentir que o outro bebê já está sofrendo. Então, é a habilidade de entrar na pele do outro, na pele da criança. Uma criança entrando na pele da outra, sabendo exatamente o que está sentindo. Então, tem autores que dizem que isso já vem com a natureza humana. Mas veja, os 2 anos, 2 crianças brincando, uma com 2 anos, brincando com o irmãozinho de 5 e construindo uma torre, né, com esses objetos, esses legos. De repente, o pequenininho de 2 anos derruba o lego do de 5. Os 2 estão brincando sozinhos. E essa criança começa a chorar, a de 5, porque o pequeno, meio desajeitado ainda, mas na atitude, derruba. E aí o de 5 começa a chorar e a mãe, não vendo a situação originária, ela chega na cena e fala pro mais velho, guarde teu Lego.
Acabou a brincadeira. Por hoje chega. Veja, essa regra drástica da mãe faz com que o de 5 continue a chorar desesperadamente. E sabe o que o pequenininho, que era o causador de tudo isso, faz? Não chora não, mano. Chora não. Mamãe, acalme o mano. Veja, aquele que causou tem muita habilidade emocional para querer acalmar. E falava assim, mamãe, acalme o pequeno, acalme o mano. E a mamãe dizia, guarde os brinquedos. Então, veja, toda essa cena, onde é que está a habilidade emocional? No de 2 anos. Porque a mãe não conhecia o cenário e ela julgou que o mais velho pudesse ter causado alguma coisa, não é? E ele estava chorando para manipular os sentimentos da mãe. E ela não entrou na jogada, pensou. Então a mãe racionalizou em cima do sentimento da criança e fez um julgamento. Onde é que está o erro? Nós julgamos os outros, né? Se você chegar chorando aqui na rádio, quem é que vai te acolher? Quem é que vai dizer, Baggio, mas o que aconteceu? Né? Quem é que vai se aproximar, olhar para você, olhar nos olhos e te perguntar? Então tem pessoas que têm essa proximidade, mas tem essa sintonia. E sem essa sintonia você não se aproxima, você diz, olha, deve ter acontecido alguma coisa, mas eu não vou chegar perto. Né? Porque me parece que eu não estou apto para chegar e me aproximar e saber alguma coisa. Então aquele que tem essa habilidade mais natural, ele vai se aproximar. Né? Ele vai se aproximar e vai tentar acalmar. Então, essa arte na habilidade de relacionar-se com o outro funciona mais ou menos, então, desde a infância e, como você disse, através de modelos. Nós podemos aprender a ser empáticos. Se o irmão cai, né, ou se lá na escola o coleguinha cai, eu devo ajudar a levantar. Mas o que normalmente nós fazemos? Nos afastamos. Às vezes, vai lá e ajuda a levantar, mas a maioria dá risada e sai. Então veja, isso é canhestrice. Você não aprende a lidar com a dor do outro. Pode falar. A gente vê, por exemplo, que isso pode ser levado para sociedades, né? Sim. Sociedades que são extremamente solidárias e outras que são muito frias, né? Exatamente. Quer dizer, é um comportamento coletivo que vai sendo ampliado dentro da família, dentro das escolas, né? Exatamente. É visto essa habilidade emocional, né, interpessoal nos povos, nas sociedades realmente, e nessa me falha o nome agora, mas tem um nome também que as comunidades menores fazem, aquele que mata o boi e divide para todos os vizinhos. Mutirão, é uma outra palavra que me falha agora, mas essa solidariedade. Né? Você vê a necessidade do outro e você ajuda. Você tem essa aptidão, né? Mas outra coisa que é importante nessa habilidade é você não ser hipócrita. Você querer representar aquilo que tu não é. Porque muitas pessoas elas usam dessas habilidades emocionais, grandes líderes, para ganhar o poder. Mas depois, na sua privacidade, existem as benesses, por exemplo. Não é para o povo, é para a minoria, é para grupos. Né? Então isso é muito comum. E são líderes, são pessoas que têm essas habilidades, mais para manipular do que para viver uma verdade. Né? Elas seduzem, são como camaleões. Eles se adaptam, né, de acordo com a situação, atingem um poder e depois as benesses é para esse grupo. Então isso é uma hipocrisia, né? É um disfarce eles usam todo esse esquema, né? E como existe e na família, né? Na sala de aula, numa creche, no ambiente de trabalho, todos os ambientes existem essas pessoas que têm essas habilidades de união, de fazer a solidariedade acontecer, a justiça, a equidade, e outros não. Não, mas eu não vou entrar nessa. Isso aí é um jogo. Né? Tem pessoas que já desmancham todo esse processo de união. Né? Então, o canhestro seria esta pessoa que é incapaz de agregar, de unir
E quando ele agrega e quando ele une, é em benefício próprio, né? Então, essa habilidade humana seria como uma dança. Veja, alguém começa um movimento e todos os outros também fazem o mesmo movimento. E aí, na privacidade, esse movimento continua. A pessoa que é hábil emocionalmente. E aquela que é o camaleão, na privacidade, ela se fecha e já atingiu seus interesses, então ela já não faz mais esse processo de harmonia e de dança no grupo. Particularmente no caso de grandes líderes, né? Você citou o caso de pessoas que usam essas habilidades para conquistar a simpatia, o poder. Exatamente. E tal. E frequentemente a gente tem notícias, né, de grandes líderes que têm uma imagem profundamente simpática perante a opinião pública e até historicamente, e quando vem um livro às vezes contando a intimidade, se descobre que na intimidade essa pessoa era totalmente diferente, né? Exatamente. Era grosseira com a família, era um tirano dentro de casa. Exatamente. Não tinha bom relacionamento com os filhos, né? Então realmente às vezes isso pode ser um teatro apenas, né? É um teatro. E existe também as pessoas que pior do que o canhestro é a pessoa lexitímica, né? Ela é incapaz de ler a dor do outro. No caso, essa moça aqui, que matou, né? Imagina se ela tivesse essa habilidade para ler a emoção do outro, né? Atirar e fazer o que ela fez. Então, a crueldade ali, ela usou a habilidade para o lado da crueldade, para a destruição, para a morte, né? Então, essa habilidade emocional, Bade, nós aprendemos com os modelos familiares, com os condicionamentos, sabe? É você ser verdadeiro, honesto, sincero na privacidade, automaticamente você vai levar esta privacidade para o social, né? Porque esse camaleão vai ser destronado uma hora. Não tem como esconder por todo o tempo. Não. Mais tempo, por pouco tempo, mais tempo, ele vai ser destronado. E a dança vai terminar. Ok, Zilma, muito obrigado pela sua participação. E na semana que vem a gente volta a conversar sobre outro assunto ligado ao comportamento humano aqui na Onda Sul. Tá bem, obrigada. 9h17. Você ouviu na Onda Sul. Conhece-te a ti mesmo. Toda quinta-feira, às 9 da manhã, no Onda News. Conhece-te a ti mesmo.